Olá, meu querido empreendedor, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Brasil Empreendedor, o maior movimento de empreendedorismo do Brasil, e é um prazer imenso ter você aqui juntinho com a gente. Nós acreditamos na transformação do Brasil através do empreendedorismo, seja você empreendendo no seu CNPJ ou você empreendendo no CNPJ de outra pessoa. E hoje, por falar em CNPJ, o nosso tema é justamente esse. E aí, por que é tão importante abrir um CNPJ, ter um MEI? Me fala, por que é tão importante ter um MEI? Quer saber por que é tão importante você ter o seu MEI e estar regularizado direitinho? Então, depois da nossa vinheta dos nossos parceiros, nós vamos te contar isso tudo com dois super profissionais da J Contabilidade e Consultoria. Roda a vinheta. Aqui é o Brasil. Trabalhamos com gesso em geral. Clique no Instagram, Casa do Gesso Macuco. Móveis para escritório e equipamentos para empresas em geral é na LGE. Compre agora através do nosso site lgecarielo.com.br. Deixe a energia solar pagar a sua conta. Entre em contato com a Ecosolar NF no Instagram e agende uma visita. Compre os pijamas Montal de qualquer lugar do Brasil pelo site montal.com.br. Compras em Nova Friburgo é no Nosso Armazém Supermercados. Clique no Instagram, Nosso Armazém NF. Peças e acessórios para o seu veículo com qualidade garantida é na Autotem. Compre agora através do site autotem.com.br. Revenda os produtos do Atacadão da Lingerie e aumente a sua renda. Clique no Instagram, Atacadão da Lingerie BJ. Do maternal ao 9º ano, venha para o Celc. Acesse o Instagram, Colégio Celc BJ. Cine Lingerie, desde 1991. Clique no Instagram, cine.lingerie. Celulares e acessórios com os melhores preços é na Araújo Cel. Clique no Instagram, Araújo Cel. É isso aí. Hoje nós estamos recebendo esses dois caras feras demais aqui no nosso Brasil Empreendedor, que é o Johnny e o nosso querido Júnior, da J Contabilidade e Consultoria, uma empresa extremamente atualizada. Os meninos estão rodando aí o Brasil. Cara, tem um treinamento, eles estão lá dentro, pegando conhecimento para compartilhar com você que está do outro ladinho. E do meu ladinho, para fazer essa sabatina, eu tenho o meu querido especialista, ele que é o mago do digital, meu querido Lucas Mendonça, meu sócio, meu querido CEO da Rádio Estratégica. É isso, Gismar, mais um podcast aqui, falando desse tema tão importante, né? Contabilidade, sobre MEI, muitos empreendedores, muitos prestadores de serviço ainda não estão regularizados e hoje a gente vai estar falando sobre tudo isso, né? Isso aí, perfeito. Estou aqui ó, com o meu caderno e minha canetinha na mão. E, Lucas, faça a sua primeira pergunta aí. Quem que você quer chamar? Júnior? Quer chamar o... Vamos conhecer eles primeiro? Mas, vamos conhecer, né? Então, show. Meu querido Júnior, ele que eu tive o prazer de conhecê-lo, cara. E quando eu fui lá no escritório dele, já tinha ouvido falar muito do cara, já vi ele na rede social, sabia que era famoso, mas na hora que eu fui lá no escritório do Júnior, ele estava chegando com um monte de papel na mão, cheio de compromisso, mas o cara parou comigo ali, me deu uma atenção de quase 1 hora. Júnior, cara, é dessas pessoas que o mundo precisa. Irmão, seja bem-vindo ao Brasil Empreendedor. Prazer, Brito. Obrigado aí pelo convite. Ao Lucas aí, o Johnny. Com grande satisfação, né, que a gente, aqui eu e o Johnny, sócio aqui na Jota, estamos, né, a participar desse podcast, trazer um pouco mais, né, da contabilidade, da consultoria, né, para os telespectadores, para as pessoas que precisam entender um pouco mais sobre o MEI. E eu sou o Júnior, né, sou sócio na Jota Contabilidade, uma contabilidade que vem crescendo aí, né, estamos em Bom Jardim, Nova Friburgo. E sou formado, né, em contabilidade, ciências contábeis, sou administrador, pós-graduado em direito tributário, controladoria e finanças. E hoje a gente tem muito a contribuir aqui, né, falando sobre MEI, que muitas vezes é a dúvida de muitos, né? Muitos abrem o MEI, mas muitos não sabem, né, como o MEI funciona, né? Então, do mais é isso aí. Perfeito, meu amigo, perfeito. E essa dupla, se eles não quiserem trabalhar com contabilidade, eles podem trabalhar depois sendo um cantor, sendo um modelo, porque dois meninos bonitos. E aí, ó, o cara do tupete aqui, meu querido Johnny. Johnny, fala um pouquinho pra gente, cara, quem que é você? Conta um pouquinho aí. Boa tarde, prazer, Gilcimar, prazer, Lucas. Fala, Júnior. Eu sou o Jonas, eu sou sócio lá da J Contabilidade. Já empreendo aí na carreira contábil um pouco mais de 8 anos, já atuando como contador. Sou esposa da Juliana, tenho um filhotinho pequeno de 2 anos, e é isso, eu, junto com o Júnior, somos sócios da Jota, que é uma contabilidade aí que tem um olhar voltada realmente para o digital, para os negócios digitais,
para a tecnologia, sempre tentando sempre melhorar, sempre correndo atrás mesmo. E é um prazer aqui estar nesse podcast, um assunto tão relevante aí que tem muito a contribuir para muita gente. Perfeito, irmão. Sejam bem-vindos. Lucas, fique à vontade e faça a sua primeira pergunta. Vou começar, então, falando quem que pode ser MEI, quem, né? Quais são os profissionais que vocês acham que é interessante ter MEI? Então, o MEI, ele abrange quase que todo mundo. A gente tem algumas exceções que ali realmente não podem ser MEI. Principal delas é quando a pessoa é um servidor público, 99% das vezes ela não vai poder estar atuando como microempreendedor, tem que se enquadrar ali dentro do faturamento de 81 mil no ano, e também tem a questão, além da questão do servidor público, além da situação do faturamento, tem a situação também de não ter nenhum tipo de benefício do governo, a depender do benefício. Então, por exemplo, uma pessoa aposentada por invalidez, ela não pode ter um MEI, por exemplo, mas abrange muitas atividades, e atividades que são regulamentadas, que são, por exemplo, da área da saúde, a contabilidade, por exemplo, o direito, que tem ali o órgão que regulamenta, não pode ser um microempreendedor, já tem que ser direto uma empresa. Mas, tirando essas exceções aí, basicamente, o resto todo ali consegue se enquadrar com o MEI. Perfeito. E eu sou um prestador de serviço, estou ali fazendo o meu trabalho, meus negócios. Que hora que eu tenho que abrir o meu MEI? Tipo assim, eu posso deixar para faturar um pouco mais, ou bom, tipo assim, mesmo que eu esteja faturando ali, sei lá, 500, R$1.000 por mês, já é importante o teu MEI? Como que seria essa parte? Tudo começa, né, na percepção, né? Você vai empreender, né? Muitas vezes tem vários tipos de empreendedores, né? Tem um empreendedor, como você disse, que empreende dentro da empresa, né? Que é aquele funcionário que tem a dor de dono do negócio. Tem o empreendedor que empreende através da necessidade, né, de ter uma renda maior. E tem aquela pessoa que empreende com planejamento. Então, assim, o perfil que busca empreender com planejamento, ele já escolhe uma atividade, ele já escolhe aonde ele quer atuar, a área, qual vai ser a forma de atuação, se vai ser internet, se vai ser um ponto físico. E aí, ele já precisa buscar o conhecimento de como ele vai exercer a profissão dele, né? Às vezes é uma pessoa que vai abrir uma oficina, alguma prestação de serviço, e ele precisa entender o quê? Né? Se ele pode atuar daquela forma sem ter a regulamentação, sem ser regularizado, então ali já começa a visão empreendedora do negócio, né? Você já vem com o empreendedorismo, né, ali no seu coração, vamos colocar assim, com aquela vontade, você já vem com a vontade de empreender, sem saber, às vezes, até o que propriamente é. Porém, né, para você ter um nome, para você desenvolver, primeiro você tem que ter, né, um CNPJ, que ele traz autoridade, que ele traz, né, relevância, você tem que ter uma marca, você tem que ter um nome para poder fazer a sua divulgação e desenvolver bem o seu negócio. Nessa situação, né, a partir desse desejo de empreender, do empreendedor que, né, vai desenvolver o negócio de forma mais planejada, antes de abrir qualquer coisa, ele vai procurar, né, se regularizar como MEI, até porque a internet hoje nos traz muitas informações. Se a gente colocar na internet o que é o MEI, ele vai ver que não é nada muito custoso para quem, de primeiro momento, vai começar a trabalhar, né? Aí depois ele já vai amadurecendo, né, esse pensamento, vai amadurecendo o negócio, as despesas, as receitas, vai entendendo como que funciona, aí ele já vai entender que ele já precisa da ajuda de um profissional que está nesse meio ali, né, convivendo com vários MEIs, várias empresas, né, que hoje é o profissional da contabilidade. Então, assim, é uma transição, né, entre o desejo de começar a empreender e ali a atitude de já iniciar o empreendedorismo, né? E falando de benefício para o MEI, tipo, quais são os benefícios? Tipo assim, não, eu estou trabalhando e eu não estou pagando, tipo assim, não estou pagando nada, por que eu vou arrumar um negócio para me pagar por mês? O MEI, ele tem vários benefícios, né? Primeiro, além de você estar regular, você pode faturar ali hoje, em 2024, 81 mil no ano, ou 6.750 por mês,
E o que é mais legal no MEI é que o MEI ele tem a menor alíquota ali de imposto para quem paga a Previdência. Então, quem está empreendendo, quem está prestando um serviço, às vezes, por mais simples que aquele serviço pode ser, mas é uma prestação de serviço, ele se regularizando como MEI, ele vai estar pagando o seu INSS, então ele vai ter direito ali a auxílio doença, auxílio maternidade, se for o caso, aposentadoria por idade, e um custo muito baixo. Então, você consegue ter um faturamento na sua conta bancária tranquilo, dentro do limite, você consegue crédito com banco, você consegue fazer sua marca a um custo muito baixo. E o principal benefício para quem é MEI eu vejo que é realmente a questão previdenciária aí, que às vezes a gente negligencia muito, né? Nunca vai acontecer nada, não vai acontecer nada, e às vezes você fica doente, às vezes você quebra a perna, umas coisas básicas que podem te impedir de trabalhar, e com o MEI você vai ter a segurança ali do auxílio. Então, é bem relevante isso. Somente pelo fato de ser um prestador de serviço, né? Hoje, graças a Deus, eu falo que eu não sou mais o locutor, eu sou hoje o locutor empreendedor, que eu entendi que precisava de algo maior do que só trabalhar com a minha força de trabalho. O Lucas também, como gestor de tráfego, também entendeu isso. Mas tem muitas pessoas que dependem só da força de trabalho dela, tem muitos prestadores de serviço. E o cara, às vezes, fica doente e a renda dele fica doente junto, né? Então, se o cara paga ali direitinho, nada, pelo menos um salário mínimo, não é? Que é o benefício, ele vai ter. Então, né? Agora, falando de tempo de contribuição para a questão de aposentadoria, como é que funciona essa questão do MEI? Quantos anos que ele tem que contribuir? Como é que funciona? A aposentadoria para o MEI o único benefício que o MEI tem reduzido, digamos, entre aspas, né, é a questão da aposentadoria. Por quê? O MEI ele não se aposenta por tempo de contribuição. Então, vamos supor que a pessoa, a vida toda laboral, teve a contribuição pelo MEI ali, essa pessoa só vai se aposentar por idade. Tem uma questão de uma contribuição complementar, mas ela é um pouco onerosa e quase que hoje pouquíssimas pessoas utilizam. Então, como regra geral, aquela contribuição que a pessoa paga ali de 70 e poucos reais, ela vai ter direito à aposentadoria apenas por idade. Então, hoje 62 para mulher e 65 para anos vai ser quando ela vai alcançar ali a aposentadoria tendo tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Ah, show. Beleza, perfeito. E se fosse uma ME, uma microempresa, teria diferença? Então, para empresas maiores, a alíquota de INSS a gente tem de 11%, no MEI é 5% que a gente paga ali de INSS. Para a empresa, para o Prolabore, que é o dono da empresa, na alíquota de 11%, e esse recolhimento ele vale para todos os fins, inclusive para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele paga um pouco a mais, só que ele tem esse benefício aí de contar com o tempo de contribuição, né, para a aposentadoria. Que aí é o mesmo esquema? 15 anos também? Isso. Perfeito. Você tinha falado da questão do 6.750 mês. Mas se o cara pegou um mês, por exemplo, nós mesmos, prestadores de serviço, período de eleição, a gente acaba fazendo um pouco mais de trabalho, né? Agora, graças a Deus, a gente conseguiu driblar isso. Mas antes, quando a gente não tinha a rádio estratégica, a gente não tinha muito de receita recorrente. Então, a gente geralmente, os nossos meses de mais faturamento era tipo dezembro, meses como período eleitoral e tal, e que o valor passava, era mais alto. Tem problema? Tipo, a pessoa, cara, sei lá, fez 20 mil reais de faturamento no mês, e depois nos outros meses ela fez menos, e no total ela ficou ali abaixo dos 81. Pode ser, ou teria que manter o mínimo de... sempre manter essa média de abaixo de 6 e pouco? Pode ser, Brito. Vou responder essa. O que acontece? É importante que o seu limite não ultrapasse 81 mil ao ano. Uhum. Né? Se você faturou 81 mil em um mês, os próximos 11 meses tem que ser sem faturamento nenhum. Né? E aí, quando você pergunta novamente, e se eu ultrapassar os 81 mil no final do ano? Existe uma regra, que é a regra do 20%, até 20% e acima de 20%. Ou seja, quando você ultrapassa em até 20%, você vai ser excluído, né? Precisa ser desenquadrado do MEI até para o próximo ano calendário. Um exemplo, você chegou no faturamento de 90 mil em dezembro. A partir de janeiro, você já tem que se regularizar como microempresa. Se você ultrapassar 20%, você já retroage no mês
né, que ultrapassou aquele limite ali a partir, né, do ano ali. Ou seja, não é nem no mês, é no ano. Em janeiro você já retroage e começa a ser microempresa. É a forma correta que está na legislação. Mas uma coisa que você disse que é importante é o controle. Né? O controle é muito importante para o MEI de faturamento. Se você fatura 6.750 por mês, você precisa ter aquilo relacionado através da entrada de Pix, máquina de cartão, emissão de nota. Inclusive, a legislação do MEI pede, é obrigatório, a emitir um relatório mensal do faturamento da empresa. Esse documento é um documento público que fica, né, no site do gov.br. Então, o correto é ser feito esse documento mensalmente, né? E nesse documento anexar nota de venda, nota de compra, os comprovantes. E uma coisa importante também, quando você faz esse controle, você consegue também ter o controle financeiro da sua empresa, do seu mês. Você começa a entender como que funcionam os números ali, quanto que você está tendo de custo, quanto que você está tendo de receita. Então já começa ali um planejamento. E um planejamento que te leva para o próximo nível. Se não tiver o planejamento, você se atropela ali, quando vê você está devendo o MEI. Uma coisa que o MEI é barato, não é caro, mas uma coisa que acontece muito, as pessoas abrem o MEI e deixam ele mais de lado, às vezes por motivo, né, de ter alguém simplesmente para falar, olha, tem um MEI lá para pagar, porque a vida nossa é corrida. Então, hoje em dia, acontece muito isso. E aí, qual que é o ponto que a gente precisa ter atenção? A depender, a sua dívida do MEI pode virar dívida ativa, você pode ser excluído do MEI, e ali o MEI já não vai fazer mais o sentido que ele deveria fazer para você. Você já perde os benefícios. Então, se você tiver o controle, abrir um MEI, controlando ele, fazendo o procedimento, ele só tem a crescer, né? A desenvolver, e você identificar se o seu negócio está fazendo sentido para você. Não, eu queria perguntar, já que você falou do negócio de nota fiscal, né? Isso é uma dúvida que a gente escuta muito e é uma dúvida até nossa. Para quem, como eu tiro nota fiscal no sentido assim, é para todo mundo, é para pessoa física, é só para empresa, se eu presto serviço para empresa, quando que eu sou obrigado, né, a tirar nota fiscal? Isso e quando a empresa quer também, porque tem empresa que não quer que já tem então... empresa que falou que não queria, aí fica complicado, né? Como é que você, né, vai fazer? O que a legislação obriga? Quando você presta serviço para uma pessoa jurídica, você está obrigado a emitir a nota, ou quando, mesmo que for para uma pessoa física, você também tem que emitir. Isso é o que determina a legislação. Embora a gente sabe que, na realidade, depender muito, não vai querer a nota, ou a pessoa que está tomando seu serviço, ou a empresa, às vezes não vai nem te solicitar, mas o que a lei diz é isso. E hoje, o que é legal no Brasil, que mudou tem pouco tempo, tem meses, hoje todo prestador de serviço do Brasil, ele emite nota no mesmo portal do governo, e ele é um portal ali que é tranquilo de você conseguir emitir a sua nota. Às vezes ali você vai precisar de uma assessoria nas primeiras vezes, um contador ali para a questão de parametrização, mas é algo legal que mudou antigamente. Cada prefeitura tinha uma legislação específica, hoje, então, facilitou, né? Então, hoje, todo o MEI do Brasil, ele trabalha com a nota ali a nota nacional, que a gente chama, consegue emitir a nota ali tranquilo, e o legal é sempre você conseguir realmente comprovar o seu faturamento através das notas fiscais. Então, sempre ver se, prestei um serviço para a pessoa jurídica, posso emitir a notinha, para você conseguir ter aquela comprovação, até para você saber mesmo o seu financeiro, ele fica mais organizado, né? Mas questão de obrigatoriedade são aquelas duas mesmo que eu falei do início. E tudo que a pessoa passa, ela contabiliza na hora da declaração dela, ou só o que ela tirou nota fiscal? Por exemplo, a pessoa recebeu aqui no CPF, o outro ela recebeu no CNPJ. Como é que funciona isso na hora da declaração dela? O MEI, a gente chama ele de empresário individual, que é a natureza jurídica da empresa. Então, para a Receita Federal, o que acontece? Todo movimento que passa, tanto numa conta CNPJ, caso o empreendedor tenha, quanto o faturamento que movimenta na pessoa física, na Receita Federal, o primeiro entendimento aquilo tudo ali é um faturamento do empreendedor advindo do MEI, se ele não tem outra fonte.
A pessoa, às vezes, pode ter uma carteira assinada e ter um MEI, aí o governo vai ver que tem 2 fontes de renda. Mas a pessoa que não tem carteira assinada, não tem nenhum vínculo, tem apenas um MEI, movimentou 6.700 na conta do MEI, segundo a lógica, ele está dentro do limite. Só que lá na conta da pessoa física, ele movimentou mais 2, 3 mil. A gente já teve alguns casos aqui de clientes que a Receita Federal entendeu. Você faturou tanto no seu CNPJ, faturou tanto na conta da pessoa física, somou, tudo é do seu MEI. Então, você já não estava mais na qualidade de microempreendedor. Então, isso é bem relevante, que o faturamento ele é global, não é só o que você emite nota, e além disso, é toda a movimentação financeira da pessoa. E outra dúvida, estou com dinheiro na minha conta pessoa jurídica, passei para minha conta pessoal, ele conta como 2? Tipo, 2 entradas? Como é que é isso? Não, aí é tranquilo. Aí a origem ali da pessoa jurídica já vai ter sido informada e é mais tranquilo, entendeu? Mas só se tiver o nome da mesma pessoa, né? Por exemplo, se o Lucas, se está no CNPJ do Lucas e ele passa para minha conta pessoal, o meu aparece como entrada minha e o dele lá como entrada dele, né? E o que acontece? Para o Lucas ali, cada um vai ter que declarar a sua parte. Então, mas aquilo ali não vai duplicar. Então, se o Lucas recebeu um faturamento, ele transferiu, por exemplo, para o Gilcimar R$1.000, aquilo ali o governo já entendeu que é um faturamento do Gilcimar e o Lucas está pagando a ele. Então, tem que entender esse relacionamento certinho para ver a situação certa, né, para a gente tratar. Não, então, eu digo isso porque, assim, com a chegada das contas digitais, até eu fazia isso também, né? Tipo, meio que passa um dinheiro para uma conta, para outra conta, até para você fazer um bom relacionamento com os aplicativos. Aí depois eu fiquei pensando em relação a isso, tipo assim, caraca, mano, eu acho que eu estou produzindo como se eu estivesse multiplicando esse dinheiro todo, mano. Entendi. Então, é um negócio que tem que realmente ficar atento, né? Nessa situação, se você transfere de uma conta sua para outra conta sua, não tem problema que a origem ali, o negócio é a origem da receita. Se você transferiu para uma conta e depois voltou, isso não vai influenciar. A gente sempre tem que pensar a origem da receita do primeiro depósito, digamos assim, numa conta, né? Então, essas transferências entre contas da mesma pessoa é tranquilo. Já perguntando, né? A gente tem esse mito que hoje o MEI, a pessoa pode abrir sozinho, ele não precisa de computador. Realmente não precisa? O que vocês indicam, né? Realmente não precisa, no sentido que, né, se a pessoa quiser fazer tudo sozinho, ela vai fazer. Ela vai na internet, assiste lá um tutorial no YouTube, né? O YouTube tem muitas coisas hoje lá que ensinam. Então, assim, porém, a visão do profissional da contabilidade ajuda muito, porque eu sempre costumo dizer, sozinho você pode resolver alguma coisa ou outra, mas quando você está acompanhado por alguém, as coisas tendem a ganhar uma proporção, uma relevância maior, né? Igual a gente, às vezes, você minimiza os erros que você vai cometer ao longo do caminho, né? Você vai lá, abre o MEI, quando vê, precisou emitir uma nota, você vai precisar do contador. Aí você foi, estudou, emitiu a nota. Quem precisa de contador? Fiz tudo, né? Mas às vezes a sua nota pode estar errada, às vezes pode estar com a codificação errada, e gerar um imposto a pagar indevido, ou gerar um valor retido, alguma coisa ou outra. E aí, quando você tem uma contabilidade que vai te acompanhando nesse processo, ou faça alguma coisa, você não precisa ter uma contabilidade mensal em determinados termos, né, para um MEI que vai começar e tudo mais, mas você tem que ter relacionamento com alguém que te ajude. Então, relacionamento a gente sempre fala, né, a gente estava falando sobre isso, relacionamento, para ele ser sustentável, ambas as partes precisam estar colaborando. Então, quando você é aquele MEI que abre o MEI, que faz a nota e só procura o contador na hora que está precisando, esse contador não vai ser um bom relacionamento. Às vezes ele vai dar uma oportunidade, mas a gente tem que entender também. E todo mundo é assim. Então, assim, é sempre bom você ter um relacionamento. Às vezes você vai lá, faz um servicinho, faz uma coisa ou outra, vai lá. Não, você tem contador? Tenho. É a J Contabilidade. Como que é esse relacionamento? Não, sempre que eu preciso de alguma coisa, uma coisa ou outra, eu vejo com eles. E isso é relacionamento. Então, você se faz presente ali. Por isso que é importante ter um contador junto do seu negócio.
E ele também, na hora da sua dor, na hora que você precisar resolver um problema grande, ele vai te ajudar. Na hora que você precisar desenvolver o seu negócio, falar, olha só, está entrando tanto dinheiro na minha conta que eu estou perdido. Eu estou trabalhando muito e graças a Deus, mas eu não sei como que tá. Pode me ajudar? Com certeza. Então aí você já vai fazendo um relacionamento bacana, né? Mas é possível abrir sim, só que a gente vê, através dos históricos, que muitos que fazem isso tendem a tendência, né, de pouco tempo depois já está lá com várias parcelas em atraso, declaração sem fazer, obrigações sem cumprir, e quando você faz com o contador, com a contabilidade, ele já vai saber, né, a pessoa, o profissional já vai saber te orientar quanto a isso. Perfeito. Eu acho que nesse caso, o contador ele é até um lembrador, né? Tipo assim, ele vai te futucar ali de que, tipo, ó, cara, não esquece aqui na moda, declaração agora, até final do mês, hein? Então, acho que é bem esse caminho também, nessa orientação. Agora, outra coisa também que eu vejo que acontece muito, aí eu não sei se isso é uma coisa que vale para qualquer nível de empresa, mas eu vejo acontecendo muito dentro do MEI. O fato de atividades serem tiradas de dentro do portal do empreendedor. Tipo, eu acompanho uma pessoa e ela, cara, vira e mexe, ela coloca essas informações, vocês também, eu vejo vocês colocando essas informações. E por que acontece isso? Como é que funciona isso? Porque isso é uma coisa que o MEI tem que se atentar muito, né? Porque do nada eles tiram uma atividade ali dentro do portal. Anualmente, o governo ele tem uma cúpula, né, que é responsável por isso, e anualmente acaba que eles excluem algumas atividades. Porque qual que é a realidade do MEI? O MEI, ele é formado para quem está começando a empreender, para quem está dando os primeiros passos, é como se fosse uma motivação do governo para a pessoa se regularizar, até conseguir tomar mais forma do negócio. Então, o governo vem fazendo anualmente, vendo atividades de graus um pouco mais complexos, ou com uma legislação um pouco mais forte, digamos assim, ele acaba tirando, por quê? Ele entende que aquelas atividades ali já não fazem parte mais de um empreendedor que está muito no início. Então, por exemplo, você vai pegar hoje atividades comuns, o governo dificilmente vai mexer com atividades comuns relacionadas ao microempreendedor. Agora, uma atividade, por exemplo, isso existe, a gente lida diariamente com isso. Pô, às vezes uma pessoa tem um comércio que paga 4 mil de aluguel, porque o comércio, o tipo de empresa necessita, e a pessoa está enquadrada como microempreendedor. Então, o governo, ele, através de estudos, através de custo, enfim, que o governo tem a base de dados todas, né? Ele vê, pô, esse tipo de negócio aqui, ele não pode ser MEI. A pessoa que está com esse negócio no meio não paga as contas, a realidade é essa. Então, assim, por isso que o governo vem sempre fazendo, sempre ajustando, sempre avaliando, porque o microempreendedor, para quem saiu ali, às vezes, da CLT, está com sonho de empreender, está começando a vida empreendedora, para dar aquele primeiro passo até conseguir custear, né, o próximo nível aí, que é uma microempresa. E quem foi desenquadrado, o que a pessoa tem que fazer? Tipo assim, a pessoa foi desenquadrada, aquela atividade não está mais ali e aconteceu, porque o empreendedor não é avisado disso. A realidade, Brito, que acontece, o portador do MEI, aquele que é o titular ali do CNPJ, ele nunca vai saber se ele não tiver acompanhando ali as informações. Ele vai continuar trabalhando a vida toda daquele jeito ali, está tudo bem. Lá na frente, ele pode, né, ser até excluído do MEI e nem saber, né, porque a atividade dele, porque a exclusão do MEI funciona assim. A Receita Federal vem e fala, olha, sua atividade não é mais permitida no MEI, ou você ultrapassou o limite, ou enfim. Aí você, como contribuinte ali no CNPJ, você que tem a obrigatoriedade de procurar um contador, um profissional, que vai te auxiliar nessa tramitação para um outro modelo de negócio, para um outro regime tributário. Se você não faz isso, vai correndo, né? Fica ali legal e tudo mais, e quando você vai ver lá na frente, os problemas já tomaram uma proporção maior, e você coloca até o seu próprio negócio em risco. Às vezes, seu negócio é um negócio em potencial e tudo mais. Então, nesse sentido, quando você tem essa atividade excluída, para você saber, você tem que ter um acompanhamento contábil. Às vezes, a contabilidade que você paga ali, não sei, R$150 por mês, para ter um acompanhamento, ter uma orientação ali, né, uma consultoria e tudo mais,
é o que vai te ajudar. Olha, a gente vai ter que fazer uma alteração do seu MEI porque a atividade, né, foi excluída e tudo mais. Então, ali você já tem um acompanhamento, porque não a gente não consegue atender os serviços recorrentes a um nível é, tão peculiar nesse sentido. A gente não consegue. A gente consegue atender as demandas que são assim: olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo lá, né? Olha, meu MEI perdeu a atividade, eu preciso ver como que eu vou fazer, aí a gente já ajuda. Aqueles que estão na carteira aqui de clientes, a gente já consegue, né, ir acompanhando pela responsabilidade, pelo grau, né? E agora me surgiu uma dúvida, mas como é que vocês fazem esse acompanhamento anualmente? Vocês abrem o CNPJ de cada cliente, vê a atividade que ele tem, vê se foi desenquadrado ou não? Como é que é esse processo? Nós já vamos tendo um know-how dos clientes que a gente tem. Ou se você perguntar qualquer nome aqui, colocar quem é esse cara aqui, a gente sabe quem é, qual empresa que é, o que ele faz, a atividade. Nós também temos a revista digital, né, da contabilidade. E existem sites, existem informações do governo, sai a lista de informações. Então, assim, é acompanhamento mesmo de perto. Aí você já tem uma tomada de decisão mais rápida devido ao acompanhamento. A gente trabalha com isso, com informação, né? Então precisa estar sempre se atualizando ali de acordo com a legislação. Então, perfeito. Lucas, pode fazer a pergunta que eu sei que você está coçando aí para fazer. Não, eu ia falar isso, né? Até porque hoje o contador realmente precisa estar muito atualizado, né? Cada vez sai uma norma nova, alguma coisa. E meu pai é contador público, né? Eu sempre acompanhei ele chegando em casa, cabeça estressado. Então, assim, é muito legal a profissão de vocês. E, pô, dou parabéns, que realmente é muito interessante, né? Não, e assim, Lucas, falando como um empreendedor, que já passei por essa questão toda, e inclusive hoje eu não passo mais porque eu tenho a J Contabilidade junto com a gente, né, Lucas? Por isso que a gente não passa por isso. Mas nós já passamos muito por isso, de esquecer de pagar MEI, de esquecer de fazer declaração anual, porque nós que somos empreendedores, principalmente esse empreendedor acelerado igual a gente, cara, esse negócio de olhar número, mano, não é uma coisa que é o forte do empreendedor, né? Vamos ser sinceros. Nós queremos ir para o campo, produzir isso, e essa é a nossa pegada. E a gente, às vezes, esquece do básico, que é importantíssimo, mas justamente por isso, porque é uma conta que não bate a sua porta. Tipo, o teu aluguel você não esquece de pagar. Porque se você esquecer de pagar o seu aluguel, você vai ser mandado embora, a tua luz. Se você esquecer de pagar, você vai ser cortado. Agora, esse processo do MEI, ele vai para a dívida ativa, mas depois de um tempo. Então, acho que aí o cuidado da pessoa ele tem que ser reforçado. E aí, por isso, a importância de ter realmente uma contabilidade acompanhando, para ajudar ele até nesse processo, né? É melhor ele pagar ali, sei lá, R$200 por mês, do que ele pagar 2 mil, 3 mil, 5 mil na hora que dá um problema. Vou só colocar até um exemplo aqui, né? De uma empresa que ela era MEI e ela mesmo se excluiu do MEI porque declarou acima de 81 mil. Então, assim, você vê, olha até onde vai, né? E ela nem faturou para declarar isso. Ela foi lá e colocou o número, vou botar esse número aqui e tudo mais. E depois de 3 anos foi ver que tinha excluído. Quando você é excluído do MEI, você fica assim, vagando, vamos colocar assim, né? Fica no regime tributário que a gente chama de regime normal, ou seja, lucro presumido. E não é nada vantajoso, é o que precisa ser feito rápido, ser solicitado o enquadramento como simples nacional. E é interessante falar que o enquadramento, em qualquer regime, ele só pode ser feito em janeiro, né? O MEI você pode transformar ele em microempresa a qualquer momento. Porém, você só pode retornar com ele para o MEI novamente, caso você queira, ou mudar de regime em janeiro. Então, assim, às vezes parece uma coisa simples, mas às vezes é um botão que você aperta que coloca tudo a perder, né? E talvez a pessoa faça isso até pelo fato de, tipo assim, eu vou declarar mais, porque até para o meu empréstimo, eu estou pensando em pegar um empréstimo no banco, então quanto mais eu declarar, melhor vai ficar a minha imagem diante do banco. Acho que pode ser até por isso, né? Sim, sim. E aí, quando vê, não é nada daquilo que ela estava planejando. Foi um pouco de impaciência, né, em procurar um profissional para ajudar, para orientar, que às vezes já economizaria muito tempo, né, depois. Não, com certeza. E em relação à declaração do MEI, quando que ele tem que fazer essa declaração? Como é que funciona para fazer essa declaração? Se ele quiser, ele pode falar com a Jota para fazer essa declaração dele. Me contem essa parte. A declaração do MEI, ela vai até dia 31 de maio, perdão.
Então, o empreendedor tem até dia 31 de maio para estar entregando. Caso perca esse prazo, tem uma multa ali para pagar. A gente está fazendo a declaração, além, sempre quando entra um cliente em contato com a gente busca entender o negócio, dá uma olhada no CNPJ, vê se possui débito, entende o faturamento. Então, a gente, muito além de fazer a declaração anual, que é o que a gente recebe para fazer, a gente sempre dá uma olhada ali no CNPJ do cliente para ver como está a situação, se está tudo certinho, se ele realmente está enquadrado como MEI, que a gente pega muitos casos que a pessoa já desenquadrou há muito tempo e nem sabia. Então, assim, a gente é especialista em microempreendedor, até pelo fato do tipo de cliente que a gente gosta de atender, a gente gosta de relacionamento, a gente gosta de estar perto, né, dos empreendedores. Então, assim, a gente é especialista em MEI, a gente gosta mesmo de estar vendo o negócio evoluir. A gente tem diversos casos aqui na nossa carteira de clientes que começaram como MEI e vão evoluindo, micro para empresa, contrato 1, 2, 3, 4 e vão. E isso é gratificante demais para a gente. Então, para quem está precisando entregar a declaração, a gente vai ver uma forma de deixar disponível o nosso contato e a gente vai ter o prazer enorme de atender a todos aí, né? E hoje a J Contabilidade, ela atende... Pode primeiro, Júnior, vai que depois eu vou na pergunta. É importante falar também, complementando, que a depender, o MEI também precisa declarar o imposto de renda pessoa física. E o prazo é até dia 31 de maio também. Porque, às vezes, o MEI ele recebeu 81 mil no ano passado. Prestador de serviço tem 32% de isenção. A conta funciona assim, você pega 81 mil, menos 32% de isenção, você vai ter um número, aí você vai deduzir as suas despesas, e se esse saldo for acima do limite ali da isenção do imposto de renda da pessoa física, você, como MEI, também precisa fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Você falou deduzir as despesas. Quais são as despesas que entram? Só aqueles que ele consegue comprovar? Ou como que é essa questão? O que conta como despesa? Por isso, é necessário fazer o controle mensal, que está na legislação que eu falei anteriormente. Mas o que é o certo? Só as despesas que consegue comprovar, porque em caso de malha fina na receita, você tem o comprovante. O que seriam essas despesas? Se você tem despesa com aluguel, combustível, almoço, internet, energia elétrica, você consegue deduzir. Então, assim, a depender, o MEI também tem essa necessidade de declarar o imposto de renda. Mas, e por aí, exemplo, eu quero só... Pode falar. Por exemplo, o cara foi lá e fez compra no supermercado. Aí ele teria que fazer o quê? Pegar essa notinha, guardar essa notinha para poder... Essa compra no supermercado, ela depende se ela for... O que acontece? As despesas dedutíveis para o MEI tem que ser voltado para a atividade. Por exemplo, você é prestador de serviço e é pedreiro, prestador de serviço, e você precisa comprar, você tem um custo com ferramenta por mês, de repente o aluguel de uma betoneira, ela deduz porque ela está vinculada à sua atividade. Então, a dedução é sempre a gente partir desse ponto. O que eu pago isso, eu dependo para poder minha atividade funcionar. Então, se ela tiver relação... Mesmo sendo mesmo na minha declaração de pessoa física, o que vale é essa despesa relacionada à minha atividade? Aí vamos lá. É confuso um pouco. Mas peraí, vamos lá. Você que está assistindo a gente aqui no Brasil Empreendedor, você que é MEI, vamos com calma aqui. Fica igual o Lucas lá, concentrado, igual eu vou ficar aqui também, caderninho na mão. Vai, Júnior. Ó, existem duas declarações. A declaração do MEI, que a gente informa o faturamento do MEI. Finalizou a declaração do MEI, como você pode saber se você precisa ou não declarar o imposto de pessoa física, o imposto de renda? Você pega a declaração do seu MEI, a exemplo, você que é prestador de serviço, o governo te dá uma isenção de 32%. Se você faturou 78 mil, você vai deduzir 32%. Você vai ficar com um saldo de R$ 53.040. Desses R$ 53.040, você vai deduzir todas as despesas que você pagou referente à sua atividade como MEI.
esquece a pessoa física e pensa no seu negócio. Gastei com aluguel, paguei combustível de carro, porque eu preciso do transporte para exercer a minha atividade como MEI, paguei a conta de luz do meu escritório, paguei tudo que é relacionado ao seu MEI, atividade, você deduz. Vamos supor que todas essas deduções deu R$10.000. Você ainda tem R$43.000. O que a gente define disso? Se o limite hoje é 31 mil e pouco, que é a linha de isenção para declaração do imposto de renda pessoa física, você que teve 43 mil de renda no mês, precisa declarar, né, o imposto de renda pessoa física. Aí, beleza. Agora a gente entra na pessoa física e fala sobre as deduções da pessoa física, que entra deduções com saúde, plano odontológico, plano médico, despesas com exames, clínica, odontologia, psicologia, despesas com ensino, tudo isso deduz. A compra do supermercado não deduz. O que deduz são as despesas dedutíveis. Para ir a fundo nisso, a gente deixa até o nosso contato aqui, se caso alguém depois queira, né, saber um pouco melhor, porque é um pouquinho denso esse assunto mesmo. Mas, assim, em resumo, as deduções são essas, são despesas com saúde, né, planos odontológicos, psicologia, fisioterapia, instrução, plano médico. E aí você consegue identificar ali se você precisa ou não pagar imposto como pessoa física no imposto de renda. Entendeu? É um assunto, né, bem denso, assim, mas é confuso. Mas é por isso que precisa do contador nesse segmento. Então, você que é o MEI, cara, você que é prestador de serviço, você que é o MEI, você precisa de um contador para você fazer o negócio direito, mano. Olha só. Cara, muito legal a gente partilhando isso aqui, porque eu anotei de umas 3 folhas aqui, mano. E não precisa de qualquer contador, precisa da J Contabilidade, né? Com certeza. E que a J Contabilidade atende só Bom Jardim e Friburgo? Onde que a J Contabilidade atende? Vou até falar aqui pelo Johnny, né? O Johnny tá doido para falar, mas eu vou falar aqui mais um pouco, que eu falo bastante. Mas, enfim, olha, a gente atende tanto o MEI. A J Contabilidade hoje está preparada para pegar você do zero, você que quer começar a empreender, você que não sabe nada. A gente te ajuda, tanto do início até alcançar o próximo nível, lógico, né? A gente ajuda a potencializar o seu negócio. Depende, né, 50% de cada um. A gente entra com todas as informações, mas tanto no MEI quanto microempresa, hoje a gente trabalha até no lucro presumido. Então, assim, a gente tem microempreendedor hoje que a gente cuida no estado de São Paulo, no estado do Rio, todo, e também microempresa também em todos os lugares. Então, assim, a contabilidade está muito sem fronteiras. E hoje a gente atende muito nesse sentido. E para achar vocês, Johnny, como é que a pessoa acha a J Contabilidade Consultoria? Antes de falar, só queria comentar uma coisa que eu acho bem relevante. Por que todo MEI deve ter uma contabilidade? A gente viu aí com relação à separação do que é MEI, o que é pessoa física, como que joga de cá para lá, como que faz isso. Uma coisa que só quando você tem acompanhamento contábil você consegue todo lucro, quando você tem a contabilidade regular e segue o que o contador fala para você fazer. Todo lucro que você tem da sua empresa, ele pode ser isento de imposto na sua pessoa física. Só o contador pode fazer isso e só através de você seguindo o passo a passo que a gente passa. Então, por isso que, além de te ajudar a controlar, além de estar atento à legislação, você tendo uma contabilidade ao seu lado, você ainda tem essa questão de conseguir jogar uma coisa que é o MEI, é uma empresa e a sua pessoa física, conseguir jogar o residual aqui do valor como isento, que aí foge até aquela regra que o Júnior falou que a gente utiliza na maioria dos casos. Então, assim, hoje ter uma contabilidade alinhada, principalmente para quando a pessoa está começando a caminhada, quando a pessoa começa organizada com uma contabilidade, entende o seu financeiro, vai evoluindo, a chance desse negócio prosperar é 1 milhão de vezes maior do que uma pessoa que age por conta própria. Só queria fazer esse adendo, e a gente está disponível, principalmente a rede social que a gente mais trabalha é o Instagram ali, com contabilidade.j. A gente também possui o nosso site, a gente está no
no YouTube, também no TikTok, mas a rede que a gente tem mais trabalhado realmente é o nosso Instagram e através do contato aí do WhatsApp que o Júnior vai passar, que ele sabe de cabeça. É o 22 981 34 30 19. E para quem... A nossa tolerância ali de atendimento é 10 minutos, então o atendimento é full time ali. Quem precisar, só manda mensagem. Perfeito. E para quem não conseguiu pegar, olha, tá aqui embaixo no nosso canal no YouTube, aqui embaixo tem o link do Instagram dos meninos, do site dos meninos, e, cara, de verdade você tá em boas mãos, e a gente sempre fala o seguinte, cara, quem vem com a gente para bater um papo aqui, tem que ser pessoas boas, entendeu? Boa, primeiro a gente não olha a qualificação da pessoa, tecnicamente falando, primeiro a gente olha o coração da pessoa, né? Porque não adianta o cara ser o melhor do mundo e ser um safado. Então, a primeira coisa é a pessoa ser boa, ser correta. E aí, se a pessoa é boa e correta, ela vai para o segundo crivo nosso, que é ser uma pessoa competente. Né? E vocês têm esses dois crivos e por isso que estão aqui conversando com a gente. Cara, e é uma honra, e eu espero que você que esteja assistindo a gente, cara, que você possa tomar essa decisão de ter uma contabilidade séria cuidando de você, e os dois são pessoas que eu compro, que o Lucas compra, e por isso que nós estamos aqui vendendo o trabalho deles para vocês, vendendo as pessoas que eles são para vocês que estão aí do outro ladinho. Porque não tem nada pior do que você estar do lado de uma pessoa e a pessoa ser 171, te passar para trás. Cara, eu fiz um trabalho aqui no serviço público durante um tempo, né, até um trabalho meio que missionário, uma coisa que agreguei valor e me senti muito bem por isso. E assim, encontrei umas situações de contador que pegou o dinheiro da pessoa para pagar o MEI e passou 2, 3 anos sem pagar, e aí a pessoa precisava do benefício, ia fazer uma operação, não conseguiu fazer, porque não adianta pagar também de uma vez só, né? Você precisa estar com uns 10 meses, pelo menos, ali contribuídos direitinho, e aí a pessoa não conseguiu. Então, cara, de verdade, os dois estão aqui, são pessoas de extrema confiança. Meninos, muito bom ter vocês aqui, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que Deus abençoe cada dia mais. Vocês são nossos parceiros aqui da Rádio Estratégica, do Grupo Brito. E vamos juntos, cara, levar muita mensagem positiva, muita coisa boa e ajudar muitos empreendedores aí no Brasil afora, porque todos nós aqui amamos empreender e amamos nossos empreendedores, né? Fiquem à vontade para mandar os beijos e abraços. Quem começa? Eu só queria mesmo agradecer aqui a oportunidade de vocês. A gente gosta muito de falar de empreendedorismo, a gente tem isso na veia, e ter um espaço tão relevante como esse que foi disponibilizado para a gente é extremamente gratificante. Então, só em nome da Jota mesmo, agradecer ao Simar, agradecer ao Lucas aí pela oportunidade de estar participando. Mas pode mandar um beijo para a esposa que eu deixo, não tem problema não. Manda aí um beijo para a esposa, para o neném. Senão depois a esposa briga, né? Com certeza. Eu também quero mandar um abraço aí para minha esposa, um beijo para meu filho também. E, assim como o Johnny aí, agradecer imensamente a vocês pelo espaço, pela força, e assim, né, nos colocar à disposição também para sempre que precisarem. A gente quer somar na vida das pessoas, né, transbordar, e isso eu acho que é uma coisa que é necessária, né, para todos nós, a gente poder ter esse contato, esse carinho com o outro, não só sobre dinheiro, né, mas sobre pessoas, sobre, né, coisas que o dinheiro não compra. Então, isso aí é importante. Perfeito. Lucas Mendonça. Com certeza, agradeço a vocês, né, por estarem aqui, esse assunto valioso. A gente teve uma mentoria, né, Gismar, que realmente foi muito gratificante. Muito obrigado. Espero a gente agregar na vida de você que está assistindo, que você tome essa decisão e também seja MEI e comece a se profissionalizar. Muito obrigado. Tamo junto. Cara, e o dinheiro ele é tão importante que pega você que está assistindo a gente aí e tenta comprar 5 minutos, tenta comprar 1 minuto a mais da tua vida. Não consegue, cara. Então, de verdade, que o dinheiro possa ser uma consequência na tua vida de fazer coisas boas, de você agregar positivamente no mundo. Aí sim, o dinheiro é maravilhoso quando ele vem como consequência, e não como ele é o foco que você está indo retinho nele. Até porque quando você vai retinho só no dinheiro, você vai fazer mal para muitas pessoas à sua volta, e a principal dela vai ser você. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado você que está aqui acompanhando a gente, cara. Que Deus te abençoe demais a tua vida. Semeie o bem, compartilha, pega esse vídeo, manda para os teus amigos que são empreendedores, cara, compartilha com ele que você vai estar ajudando essa galera, quem sabe, ajudando ele até de evitar de tomar uma multa, cara. Então, manda esse conteúdo para os seus amigos e vamos para cima, porque o Brasil é o quê, Lucas? O Brasil é empreendedor, né? É isso aí, mano. O Brasil é empreendedor. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Aqui é o Brasil.